gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, com o 14º Quaresma Detox Almanac. Estamos aqui pensando, vivendo, experimentando a ascese como cuidado de si, fazendo exercícios e experimentações para a manutenção da integralidade do nosso ser. E as conversas que temos fortalecem o nosso ser quadrimembrado, nas suas camadas espiritual, astral, vital e físico. Começo primeiro mostrando meu boletim da Quaresma Detox. Estou me colocando um desafio quádruplo. No espiritual, dormir bem. Dormir é essencial para quase tudo, importantíssimo. No astral, menos notícia, mais estudo. Nossa, se vocês vissem o tanto que eu tenho estudado, mesmo assim tenho acompanhado um pouquinho mais de notícia. Sem farinha. Estou sem farinha, excetuando nos domingos. Uma vez comi pizza, outra vez pastel, o resto, beleza. E caminhada. Ontem também caminhei muito e hoje também vou. Olha só, espiritual, cuidado de si. Astral, gerações, vital, os vegetais, estamos estudando as punks. E no físico, corporificar, encarnar, tomar posse da nossa corporeidade. A ênfase do dia é a 4ª rodada do espiritual cuidado de si. Eu trouxe um verso, gente, que vou te falar. Pintei ele inteirinho de verde, porque eu acho esse verso do Rudolf Steiner perfeito junto às filosofias da imanência. Olha que coisa linda. É o verso para o filho doente, para a criança doente. Diz assim: flua em ti a luz que possa penetrar-te. Eu sigo seus passos com meu cálido amor. Eu penso nos movimentos do teu coração, que eles te fortifiquem, que eles te sustentem, que eles te esclareçam. Eu desejava reunir, ante os passos que darás na vida, meus mais joviais pensamentos, para que eles se unam à tua força vital. E ela, fortificada, se encontre no mundo todo, cada vez mais por si própria. Vou dar uma fala para mostrar como que o pensamento da imanência, o pensamento da imanência perpassa esse verso. A primeira coisa que a gente pode observar é o agente da ação. O agente da ação que você deseja. Por quê? Porque é para aquela criança encontre ela as forças. E a gente aqui na torcida, que é tipicamente o que a gente faz quando tem um filho mais velho, não é? Flua em ti a luz, e a luz possa penetrar-te. Diferente quando a gente cuida da criança pequena, que a gente acha que é a gente que vai cuidar, a gente que vai sarar. Não, aqui a gente está na torcida, a gente deu um passinho para trás. Eu sigo seus passos com meu cálido amor. Eu penso nos movimentos do teu coração, que os movimentos do coração desse teu filho mais velho, que esses movimentos do coração do filho possam fortificar o filho, possam sustentar o filho, possam esclarecer o filho, não eu. Dá para entender isso? Não sou eu que vou fazer isso pelo filho. Eu tô na torcida, eu sou torcedor. O agente da ação é outro. E aí tem uma coisa linda, que é puro pensamento da imanência. Eu desejava reunir, ante os passos que darás na vida, meus mais joviais pensamentos. Esses pensamentos joviais são os pensamentos que se renovam o tempo todo. Não são os pensamentos conservadores, não são os pensamentos dogmáticos, não são os pensamentos do dever ser.
Não, eu estou na torcida, estou mantendo meu pensamento jovem para acolher a juventude do outro. Para que eles se unam, os meus pensamentos jovens, renovados, se unam à força vital do filho, para que ela, fortalecida, porque quando a gente tem um filho doente, que a gente pega esse filho doente e quer abafar, quer resolver de uma forma que a gente tire a possibilidade daquele ser se curar, seja isso uma coisinha boba, um resfriado, seja uma coisa mais séria, a gente interfere de maneira conservadora. Aí ele diz assim, ó, meus mais joviais pensamentos, para que esses joviais pensamentos, se unam à força vital do filho. E essa força vital, então, fortalecida por quê? Porque eu não estou abafando ele, porque eu não estou cerceando, porque eu não estou impedindo a doença de fortalecer o jovem. Se encontra no mundo todo como? Cada vez mais por si próprio. Ai, eu amo esse verso. Obrigada, Rudolf Steiner. Muito bem. Vamos em frente no nosso cuidado de si. Estamos com um assunto complexo. O que significa retornar a si? Eu estou caminhando lentamente, tá bem? Então, a gente está lendo, deixa eu abrir aqui, essa página do Hermenêutica do Sujeito, que diz o que significa retornar a si. Ontem a gente já leu esse trecho. E aí ele estava falando da metáfora da navegação. A questão do retorno a si está lá nos gregos, nos helenos, porém tem a ver também com a nossa concepção de educação, de formação, que é tornar-se quem se é. Como que você se torna aquilo que você já é? Está em volta dessa questão aqui. A metáfora da navegação que ele estava falando. É bonito. Eu trouxe porque eu achei bonito e que combina com a gente. Refiro-me à metáfora da navegação, que comporta vários elementos. Primeiramente, a ideia, certamente, de um trajeto, um deslocamento efetivo de um ponto a outro. A primeira ideia de navegação é isso, deslocamento de um ponto a outro. Vai anotando aí. Em segundo lugar, a metáfora da navegação implica que esse deslocamento seja dirigido a uma determinada meta. Tem uma outra questão aí. Tenha um objetivo. Essa meta, esse objetivo, normalmente é o quê? O porto, o ancoradouro, enquanto lugar de segurança, onde se está protegido de tudo. 3. Então, o primeiro é a ideia de deslocamento, o segundo, a ideia de objetivo até chegar no porto, a chegada, o porto como um lugar seguro. 3. Nessa mesma ideia de navegação, há o tema de que o porto ao qual nos dirigimos é o porto inicial, aquele onde encontramos o nosso lugar de origem, nossa pátria. Está trazendo mais uma coisa aí, a trajetória em direção ao si mesmo, a si. Olha que bonito. Terá sempre alguma coisa de odisseico, ou seja, da Odisseia, essa trajetória do herói. 4. A quarta ideia, ligada à metáfora da navegação, é que, se desejamos tanto voltar ao porto inicial, chegar a este lugar de segurança, é porque a própria trajetória é perigosa. Ao longo de todo esse trajeto, somos confrontados a riscos imprevistos, que podem comprometer nosso itinerário e até mesmo nos extraviar, como aconteceu com Odisseu. Por conseguinte, essa trajetória será a que realmente conduz ao lugar de salvação. Eu grifei essa questão do lugar de salvação porque ela é recorrente.
ela é recorrente no pensamento ocidental e nós, por incrível que pareça, ainda carregamos essa ideia de salvação. E eu queria ver se a gente ainda conseguia, não hoje, no nosso trajeto ainda, na nossa odisseia, dar uma torcidinha nesse pensamento da salvação, tá bom? Vamos em frente. Por conseguinte, essa trajetória será que realmente nos conduz ao lugar de salvação, atravessando certos perigos, os conhecidos e os poucos conhecidos, os conhecidos e os mal conhecidos, etc. Enfim, ainda na ideia da navegação, acho necessário reter que essa trajetória, a ser assim conduzida em direção a um porto de salvação em meio a perigos, a fim de ser levada a bom termo a atingir o seu objetivo, implica um saber, uma técnica, uma arte. E aí eu deixei isso pintadinho de verde, porque é o que a gente está fazendo aqui. A gente está navegando por esse mundo perigoso, e estamos tentando desenvolver as técnicas para fazer isso, para sobreviver, para nos salvar. O modo como a gente se salva e o agente da transformação é que é um pouquinho diferente, digamos assim, de um guarda-chuva teórico a outro. Esse saber de técnica e arte é um saber complexo, há um tempo teórico e prático, saber conjectural também, importantíssimo isso, que é, sem dúvida, um saber muito próximo do que? Da pilotagem. Vou avançar mais um pouquinho agora. Penso, diz o Foucault, né, gente? É o Foucault que está falando. Penso que a ideia da pilotagem como arte, como técnica, há um tempo teórica e prática necessária à existência, é importante e mereceria eventualmente ser analisada mais de perto, na medida em que encontramos pelo menos 3 tipos de técnicas regularmente referidas ao modelo da pilotagem. Primeiro, olha que interessante, a medicina. Segundo, o governo político. Terceiro, a direção e o governo de si mesmo. Muito bem. E aí vamos à nossa crítica também. A gente está fazendo, nesse nosso conhecimento, está escutando o autor, a sua pesquisa no mundo greco-romano, mas a gente também está pensando como que é a cultura feminina. Como seria uma metáfora? Né? Será que essa metáfora da navegação e da pilotagem, ela compõe bem com a cultura feminina? A gente está acostumada a essas metáforas porque elas são históricas. A gente está acostumada com essas metáforas. Por quê? Porque na literatura há poucas metáforas que a gente poderia trazer junto à cultura feminina. Talvez pensar um pouco isso. O que é isso? Só pensar, gente. Eu acho importante a gente problematizar. Vai ter solução, a gente não vai acabar com as metáforas. Não, mas a gente pode pensar sobre isso. Disse, aí eu estou trazendo, claro, o texto da Marta e do Henrique, para a gente pensar um pouco sobre essa questão das problematizações feministas à obra do Michel Foucault. É isso que a gente está fazendo. E eles estão falando assim, olha que interessante. Disse que Foucault não desenvolveu de modo exaustivo as relações entre o cuidado de si e a feminilidade. Tanta coisa a gente poderia ter feito nesse sentido, mas não é isso que aconteceu historicamente. Sobretudo por quê? Porque as filosofias antigas teriam, em geral, o quê? O caráter viril. Gente, estava no ápice do patriarcado, as mulheres valiam menos do que uma maçaneta, né? Não as aristocratas, mas a maioria, as que trabalhavam. No entanto, supomos que é possível problematizar essa articulação, que é o que a gente faz aqui. Muito bem.
Quero agradecer, então, pedir colaborações de todos os tipos para que eu consiga dormir bem à noite, sem pensar que eu tenho que trabalhar. Porque, gente, deixa eu contar. Há um tempo atrás, eu trabalhava, eu diria assim, 6 ou 8 vezes menos do que eu trabalho hoje, sabia? Para ganhar, eu diria, de 4 a 5 vezes mais. Eu tenho uma despesa fixa mínima. E essa despesa fixa mínima, ela é máxima. Por quê? Porque o dinheiro está cada vez mais difícil. E o meu valor vem de vocês, vem da produção de conhecimento. Eu não tenho nenhum outro lugar da onde vem o meu dinheiro, senão da produção de conhecimento. Sejam nas minhas alunas queridas da pós-graduação, sejam nos cursos livres, seja aqui. É o que eu faço, eu produzo conhecimento. E eu gostaria de, pelo menos, ganhar uns likes, mas eu nem ganho. Ai, não sei se eu vou suportar. Manda um pix aí, gente. Vou parar de reclamar. Um pouquinho aflita hoje estou. Muito bem, vamos aos nossos drops, não é? Mostra uma balinha aí. Ai, uma balinha das intergeracionais. Então, estou trazendo para a gente essa pesquisa da qual eu fiz parte lá no SESC como especialista e trouxe, então, eu estou trazendo para vocês a questão da longevidade. E hoje a pergunta que foi feita aos especialistas, que eu ajudei a responder, diz assim: qual a percepção do painel de especialistas sobre a situação atual de aprendizagem ao longo da vida nas organizações? E aí diz: carência de políticas de qualificação profissional para pessoas maduras. Eita, nós! Limitação de investimento em mentorias intergeracional nas empresas, falta de infraestrutura de educação adaptável às diferentes idades, exclusão das pessoas maduras nos processos educacionais. Aqui eu até vou fazer uma pausa, porque acho muito importante isso. Nós estamos, né, vocês sabem, entrando no universo do EAD. E aí nós estamos lançando cursos totalmente EAD. E eu sinto diretamente, mas assim, na pele, o que essa organização convencional aflige a pessoa madura. Por quê? Primeiro, não tem traquejo com tecnologia. Ainda mais a gente das artes manuais, meio Waldorf, né? Depois, a gente tem 1000 coisas para fazer. 1000 coisas. Então, o que a gente fez? Depois de viver uns 2, 3 meses percebendo isso na nossa primeira turma, a gente já lançou a segunda turma com um outro formato completamente diferente. É a pessoa que conduz o seu processo. Então, eu acho que a gente está aprendendo, viu? É custoso, mas está aprendendo. Deixa eu terminar de ler para a gente não perder as informações. Questões são etárias e geracionais. Preconceito com as gerações maduras durante treinamentos e formações. É muito. Isso eu sinto demais. Baixo reconhecimento de saberes e habilidades das pessoas maduras. A gente, na sociedade do consumo, na sociedade do descarte, não tem a cultura griot, né, que a gente vê em outras culturas, como, por exemplo, as africanas e a dos povos originários nossos aqui. Dificuldade de integração entre pessoas jovens e maduras na educação. Muita dificuldade mesmo. Maior predisposição empresarial à formação de jovens para o trabalho. Enfim, que coisa. Agora eu vou ler uma coisa linda. Estamos lendo a Mandala Lunar. Chama Cíclicas como a Vida. Todos os corpos são regidos por uma orquestra perfeita e sincrônica de hormônios. Pessoas que menstruam experimentam as oscilações dos hormônios que regem o ciclo menstrual e influenciam suas predisposições e sensações e potenciais.
A cultura dominante em que vivemos costuma supervalorizar o período ascendente dos ciclos, quando estamos com nossa energia voltada para fora, e rejeitar o declínio e a morte, quando a energia está direcionada para dentro. Sociedade do consumo, né? Hipercapitalismo, capitalismo estrutural. Padrões de beleza exalte a juventude, enquanto o amadurecimento e o envelhecimento são temidos e evitados com muito esforço. Padrões de comportamento nos cobram que estejamos sempre o quê? Sorridentes e disponíveis. Que luta! Vamos para os vegetais. Hoje a gente está aprendendo aí. Primeiro vou falar do meu suquinho. Vou comer o restinho dele. Gente, está um sonho. Suco verde de hoje tem Ora Pronobis, Bela Emília, hortelã, manjericão, maçã e limão. Tá uma delícia. Quase não sobrou para eu tomar um golinho aqui na frente de vocês. E a gente, claro, honrando a universidade pública, estamos visitando o livro Culinária Selvagem, Saberes e Receitas de Plantas Alimentícias Não Convencionais. E a gente está lá no anexo, sabendo como que a gente está tratando as plantas. Ontem falamos de branqueamento. Hoje vamos falar de métodos de esterilização. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Consigo. Forno. Primeiro, vou ler só um hoje, tá, gente? Forno. Lavar os frascos, as garrafas e as tampas com água quente. Secar de cabeça para baixo em papel toalha e levar em forno baixo, média 140 graus por 15 minutos. Hoje é só esse que eu vou ler. Amanhã eu vou ler Máquina de Lavar Louça. Vamos corporificar? Vamos lá. Estamos lendo esse livro do Stanley Keleman. E ontem falamos dos 3 campos de existência. O pós-pessoal, o pessoal e o pré-pessoal. E hoje eu vou dar uma reforçada nesses campos, porque é importante a gente tê-los quando a gente for pensar nos exercícios. A camada pré-pessoal é herdada, experiência genética, anatomia. A camada pós-pessoal representa a tradição, a experiência da família, escola, trabalho, sociedade, cultura. A camada pessoal, olha lá, atenção, é o como, é o nosso modo de corporificar. É o como nos apoderamos dessas outras 2 camadas a partir da nossa singularidade, para nos dar forma pessoal e particular. Muito bem. Olha só como nós somos lindos. Eu adoro. Eu vou ler um pedacinho aqui também do Encorpar, que as meninas da Mandala Lunar estão fazendo aqui. Essa visão dualista, lembra que ontem a gente falou da separação mente-corpo? Essa é a visão dualista. Quem é de quem que a gente herdou essa visão dualista? Lá do Platão. Olha lá. Essa visão dualista apresenta um enfoque no intelecto, mente, e uma supervalorização do quê? Do desenvolvimento intelectual. A educação padrão, tanto em escolas como em universidades, acontece na maior parte do tempo com estudantes sentados em ambientes fechados e aulas expositivas focadas no intelecto, que promovem cisão e desconexão, tanto das experiências corporais quanto das emoções. Tudo que a gente faz é para combater isso, digamos, essa mentalidade. Nas artes manuais para educação, artes manuais para terapias, artes manuais para brincar, todas as nossas pós-graduações e cursos livres tentam ultrapassar essa dualidade. Percebemos também que tudo o que é feito com as mãos, olha nós aqui, tem menos valor do que as criações intelectuais. Esse fenômeno é fruto de uma cultura que separa esses aspectos do nosso ser,
criando hierarquias de valor entre elas. Essas meninas, um dia eu quero conhecê-las, são muito potentes. É isso, quero agradecer os carinhos. Beijo grande, gente, até amanhã, viu? Obrigada pelo afeto, desculpa a rabugice de hoje. Ai, ai.